Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Cultivando o amor. Hoje nós falaremos de um tema muito legal, o tempo de noivado. Tempo muito importante nessa caminhada, você que está trilhando este caminho conosco aqui na comunidade Instrumento de Deus. E essa etapa muito importante, que é do noivado, aonde vocês vão ter que entrar em consenso e entender o que vocês vão fazer, porque não existe mais a sua vontade, você é homem, não existe mais a sua vontade, você é mulher. Vocês precisam entender qual que é a vontade do casal para que de fato vocês possam concretizar a vocação de vocês no altar do Senhor. E para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos ter um casal mega especial. Verdade. Amigos aqui da nossa comunidade. E vai ser bem interessante, porque eles viveram um tempo de noivado bem especial, bem diferente. E olha só, não é aqui do Brasil não, viu, gente? É lá da Itália. Pertinho do Papa Francisco. Inclusive, eles tiveram essa graça, né, de ter uma audiência com o Papa Francisco e tiveram uma bênção do Papa, para que eles vão contar para vocês. Então, fica aí que é um testemunho muito legal, vai valer a pena assistir. Agradecer a disponibilidade do casal, né, em trazer um pouco da história de vocês, de toda essa caminhada que vocês fizeram, né, e que essa nossa partilha, esse nosso bate-papo possa alcançar as pessoas também que estão com o coração aflito, estão em busca da sua vocação, entendendo o que Deus quer para a vida de cada um deles. Obrigado, viu, Enzo? Obrigado pela disponibilidade, obrigado, Jaque, e essa nossa partilha seja fecunda. Bom, o convite é que hoje a gente possa partilhar um pouquinho, Jaque e Enzo, sobre o tempo de noivado, né? É o programa Cultivando o Amor. A gente já trabalhou um pouquinho o tempo de espera por essa mulher e o homem de Deus, o tempo de namoro e agora o tempo de noivado. A gente queria que vocês pudessem falar um pouquinho para a gente como que foi essa decisão de vocês, né, em noivar, dar esse passo, e como que foi esse noivado, essa preparação para o matrimônio? Na verdade, assim, obrigada, né, mais uma vez, Cris e a casa, vocês estão sempre nas minhas orações, principalmente pela responsabilidade que é poder ser madrinha de casamento de vocês, sempre trago vocês com muito carinho nos meus pensamentos, das nossas orações aqui, e poder partilhar esse tempo que não foi um tempo muito normal, né, foi um tempo tudo muito inesperado para mim, principalmente, porque eu sempre pensei que seria, tipo, eu namoro com uma pessoa, tô namorando com ele, quem sabe uns 3, 4 anos, depois a gente fica noiva outros 2 anos, e depois a outra a gente casa, né? Pra mim foi tudo diferente, né? A gente se conheceu dia 2 de junho de 2014, e no final do mês, dia 30, depois de um mês de conversar todos os dias, todas as noites, e entender que tinha algumas coisas particulares que unia a gente e que os dois caminhavam para a mesma vontade. Puoi dire che le liti che si dovevano fare durante il fidanzamento le stiamo facendo durante la vita matrimoniale. Muitas coisas que a gente tinha que viver no período de noivado, a gente vive hoje no período ainda de casado, depois de casado. Lelita, sì. Né? Principalmente algumas divergências, algumas coisas que não vão bem, a gente acabamos descobrindo depois. E aí foi um tempo que depois eu vim pra cá, a gente decidiu namorar, né, à distância. Então, assim, cada noite com fuso horário de 5 horas, né, eu acabava de chegar do trabalho às 7 horas da noite, e aqui já era meia-noite,
E aí no final da nossa conversa, a gente sempre falava assim, né? Então a gente vai terminar nossa conversa rezando uma Ave Maria e um Pai Nosso. Sim, sim, sim. Eu começava, Ave Maria, cheia de graça. Quando chegava na parte Santa Maria, assim... Santa Maria, Madre di Dio. Perché? Perché da me era mezzanotte, appunto. 5 ore di differenza. E aí não tinha ele nem tinha internet em casa. Doveva andare a rubare internet. Ia roubar a internet lá da pizzaria, perto daqui onde a gente mora, para poder conversar nesse período, né? Até que depois, em 2015, em dezembro, ele veio para o Brasil. E em janeiro, dia 10, a gente fez o noivado, né? No qual vocês puderam... A Cris com aquele barrigão, esperando a prima neném, né? Fez até a leitura na missa. Foi uma missa muito especial, com os padres que me acompanharam no meu crescimento, na paróquia, né? Em questão de trabalho. Foi um dia muito, muito especial. E ali foi um dia também de despedida, porque ali eu ia, depois de 10 dias, eu ia vir definitivamente para a Itália, né? Minha intenção era uma vez por ano vir ao Brasil, mas não foi assim na teoria, né? Na prática. Então, assim, quando eu vim para cá, nós tínhamos um pacto feito. A gente vai viver na mesma casa, né? Mas com coisas bem destinadas. Então, assim, eu para poder ficar na Itália legalmente, a gente tinha que casar no civil. Antes de casar no casamento, na igreja. Para poder, senão eu ia ter que estudar, eu já tinha feito uma faculdade, teria que fazer outra, a burocracia era um pouquinho diferente. Aí, só por causa desse papel, para poder ficar aqui legalmente, nós nos casamos no civil. Mas pra gente era a mesma coisa que nada, nem aliança a gente levava no dedo, porque não tinha sentido pra gente, né? Então, nesse período foi um período de namoro e um período de noivado, né? Onde a gente começou a descobrir, porque a gente não tinha possibilidade de sair para comer uma pizza junto no período de namoro, a gente não tinha possibilidade de conhecer, frequentar os amigos, conhecer, não sei, fazer as coisas normais que a gente faz quando namora, né? Então foi nesse período, e era muito difícil, porque a gente morando na mesma casa. O quarto tinha 2 quartos, tinha 2 camas. Então, tudo isso era também uma tentação pra gente, né? Até esperar 1 ano, porque tinha que passar 1 ano e 6 meses, porque a gente casou depois, em agosto de 2016. Então, a gente esperou passar 1 ano, aí nesse 1 ano nós fizemos o curso de casais, aquele que a igreja propõe, e fizemos um caminho espiritual com o padre espiritual do Enzo, que é o padre Giuseppe Tagliareni, que é o padre que casou a gente, né? Que esse padre, ele resolveu fazer um curso de casais, praticamente com todos os casais que ele ia casar naquele ano. Então, nós nos reunimos todos na comunidade onde ele tem, que é perto aqui numa praia. E aí, uma vez por mês, a gente ia até lá e a gente rezava junto. E aí, ele contava as experiências, histórias, testemunhos de casais. Foi onde a gente conseguiu aprofundar um pouquinho a história do matrimônio com ele, né? A parte espiritual, a parte... foi um curso bem aprofundado, onde a gente podia viver mesmo... à espera desse grande dia até chegar um matrimônio. Você quer falar? Não, é interessante sim, porque é uma história diferente daquelas que a gente vê por aqui, né? Que vive o tempo de namoro, o tempo de noivado, e não que vocês não viveram de uma outra forma. Mas o que eu acho que é que foi sobre a graça de Deus, assim, né? Vocês tiveram essa preocupação. E eu vejo a Jaque, assim, né, rompeu com tudo, né? Rompeu com tudo aquilo que ela estava fazendo, né? Deixou família, os amigos, aquilo que estava acostumada, né? Por um direcionamento de Deus. Eu acredito que veio, né? Veio de Deus ali no momento. É isso. É uma mudança de vida,
né? De tudo que você sonhou, de tudo que você planejou, né, para a tua vida, você abriu mão, renunciou para fazer a vontade de Deus. E hoje você está entendendo que, né, é isso, foi isso mesmo. Eu imaginava, a verdade, tudo uma outra coisa. Eu imaginava que a gente ia ver todo mundo, todos os nossos amigos numa comunidade, que a gente ia casar, ia ter os nossos filhos, ia ter todo mundo junto, no meu sonho, né? Aí, um dia, a gente estava no encontro da renovação carismática lá em Roma, eu estava trabalhando, e aí tinha 52 mil pessoas, e eu rezando para Deus encontrar um homem que quisesse casar, formar uma família. E ele rezando, pedindo para Nossa Senhora encontrar a mulher que ele queria casar e formar uma família. Naquele dia a gente se encontrou, se conheceu, tinha a mão de Nossa Senhora, tinha os testemunhos, tinha o Papa, tava todo mundo presente. O Senhor falou, chega de ficar pedindo, hoje é o dia. Só que aí também teve a questão de a coragem, né? Eu tinha muito medo e muita preocupação até dos comentários e que iam fazer da minha escolha, sabe? Foi uma coisa que eu falei assim, meu Deus, minha mãe, meus amigos vão achar que eu fiquei doida. Conheci uma pessoa que tem os mesmos, mas eu rezei, eu falei, Senhor, se o Senhor quer que seja esse o caminho, que seja ele, o Senhor tem que me dar um sinal. Até porque quando o Enzo me falou, vem pra cá que você vem passar 4 dias aqui, a gente se conhece mais um pouco, né? Eu falei, depois que a gente falava naquele mês, eu falei, Senhor, eu tô sentindo que tem uma pontinha a mais, né? Mas se não for para eu ir, ou se for para eu ir, o Senhor tem que me dar um sinal. Aí eu rezei assim, né? Falei, olha, tá acabando o meu dinheiro. O Senhor se eu tiver que ir, o Senhor vai ter que me fazer encontrar uma passagem de avião da Roma até a Sicília com pouco dinheiro. Se eu não encontrar, quer dizer que eu não tenho que ir. E aí eu não vou, não aceito, acaba aqui a história. Acabei de rezar assim, fui bem direta. Fui procurar na internet o voo e achei por 20 euros, como se fosse 20 reais. Naquela hora eu falei, o que você quer dizer? Que eu tenho que ir, né? Perguntei. Então eu vou. Tá bom, então. Aí eu fiz isso. Eu comprei o voo, vim pra cá, passamos 4 dias, conversamos muito nesses 4 dias, até que chegou o último dia e falou, tá bom, a gente conversou, a gente se conhece, a gente sabe das vontades que a gente tem, e agora? E ali foi o momento que a gente ia dar sim ou não, afrontar essa relação que ia ser a distância, mas com ao mesmo tempo na certeza de que em breve a gente ia estar junto para começar uma nova história, ou não, né? Então, assim, foi um ato de coragem também que a gente teve, não só eu que deixei tudo e todos, mas também dele para poder confiar e acreditar em mim, porque aqui todo mundo falava, mas você não conhece ela, você não sabe de onde vem, você não sabe a história dela, vocês não se frequentam, como faz, né? Ma io ero sempre sincero però, sono stato sempre sincero fin dalla prima volta. Mas desde o começo ele foi sempre sincero, né? Fin dalla prima volta. E essa sinceridade que fez com que a gente pudesse dar esse passo avante, esse passo para frente, né? De poder dizer sim e caminhar. E não foi um caminho fácil, né? Tinha muitos... É bonito perceber também, né? Se o Enzo quiser falar alguma coisa, complementar alguma coisa, fica à vontade. Mas é interessante ver que essa renúncia vem da parte dele também. Você sai, né? Para quem não sabe, a gente tá meio bagunçado o vídeo aqui, porque a gente já começou, porque a gente é tão íntimo, vamos se dizer assim, né, Jaque? Mas a Jaque mora na Itália. Aonde que é a cidade que você mora, Jaque? Eu moro numa ilha. A Itália ela tem 2 grandes ilhas, a Sardenha e a Sicília. E eu moro na Sicília, na parte do sul da Itália. Então, num lugar muito pequenininho, de 1.000 habitantes onde eu moro tem. 1001. 1001 comigo. E a Jaque deixa o Brasil, vai para Sicília, na Itália, para começar uma nova história com o Enzo também, que
tinha esse anseio dentro dele também de constituir família, ele estava rezando, foge um pouco assim dessa normalidade, vamos se dizer assim, mas eu entendo que nessa conversa que vocês tiveram, vocês procuraram viver de fato esse período de espera dentro da mesma casa. Não é comum, eu fico imaginando carnalmente dizendo isso, né? No namoro, quanto isso foi difícil, mas foi uma escolha que vocês fizeram. E também me chama a atenção agora, eu estou falando aqui, estou lembrando você dizendo no começo do vídeo que até hoje vocês vão percebendo essas diferenças. E se vocês percebem isso hoje, significa que vocês mantêm a base do diálogo firme, que eu vejo hoje que é um grande sustento para os casais, para as famílias. Famílias que não estão dispostas a viver o diálogo e a viver a renúncia pessoal, tem problema no casamento. Porque estar junto com uma pessoa é você ser inteiro para esta outra pessoa, né? No caso, eu inteiro para a Cris inteira para mim, para a gente manter o equilíbrio do nosso relacionamento. E vejo que isso também acontece na vida de vocês. Vabbè, tante differenze non ne abbiamo. Quello che c'è stato è solamente che io qua vedevo un tipo di ragazza e tu magari eri semplice, solo questo. Noi abbiamo litigato per cose futili, diciamo. Ele fala que, por exemplo, quando a gente tem alguma discussão, alguma coisa, são por coisas que não são muito importantes, Não. né? Porque as coisas importantes a gente sabe o que é, a gente sabe e aí a gente não tem muito o que discutir, né? Tem os detalhes, tudo mais. As nossas brigas são por coisas que a gente fala depois, mas por que a gente tinha brigado? Mas por que a gente não se falou naquele momento? A gente nem lembra mais, então, né? Mas ele fala que a diferença foi no começo que encontrou em mim um pouco a simplicidade, né? Diferente das outras relações que ele teve. O tempo de espera, Cássio, que você falou, né? Eu esperei uns 2 anos para encontrar o Enzo. O Enzo esperou 5 anos e 1 mês. Ele sempre fala 5 anos e 1 mês de oração. Dopo quello che era successo. Depois da experiência que ele tinha vivido, ele esperou 5 anos e 1 mês. Foi quando ele me conheceu Per e quelle muitas che coisas voleva Dio, ha aspettato por questo tempo. aquela que queria Deus para ele. Olha que bonito. E poi, tra l'altro lei è come ragazza, anche se è cresciuta in Brasile, diciamo, come se avesse le origini italiane. Ele fala que mesmo que eu cresci no Brasil, ele fala que eu pareço muito, tenho muitas características italianas. Sì, vero, è verdade. Tá bom. Solo il problema era... tá criticando as minhas roupas. Sì. Muito bom essa observação que ele fez das roupas, né? Porque é uma coisa que para nós, homens, nesse período de namoro e noivado, é uma coisa que muitas vezes nos flagela, porque assim, a mulher é uma bela criação de Deus, né? E o homem, ele gosta de ver isso. A gente é muito visual, né? E como que foi nesse período de noivado, assim, porque é muito difícil para ele, ainda mais uma mulher brasileira. Come è stato per te nel periodo di fidanzamento ufficiale, principalmente quando parlava del fisico, no? Perché per esempio in questo periodo l'uomo piace vedere la donna, vedere la moglie, no? E in questo periodo che abbiamo vissuto il fidanzamento ufficiale, okay. non avevamo un relatore visuale, tutte queste cose, come tu hai vissuto questo tempo? Ma io non ho mai sofferto perché non ho avuto relazione sessuale. Io non ho mai sofferto. Tant'è vero che lei, se dovesse andare l'amore avanti per la relazione sessuale... Como eu vou fazer para traduzir aqui, né? Peraí. Ele fala que para ele não foi tão difícil a questão da renúncia, principalmente na parte di rapporto sessuale, ovviamente. De relação sexual. Porque até hoje, no casamento também, a gente sabe
tem momentos que não tem como, por tantos motivos. Então, ele fala que no noivado, por isso que é importante a castidade, porque a gente vai fazendo um treinamento durante o noivado para depois viver na prática isso durante o casamento, né? Então, ele falou que ele não é que foi tão difícil, porque já que eu não me concedia antes no noivado e agora chega no casamento, que também tem momentos que não tem como por tantos motivos, então ele falou que não é que é tão difícil, a gente acaba dialogando, explicando e aí vai indo pra frente, assim. Mas é que aí eu já vou engatando aqui, né? Vai. Isso é muito bonito que vocês estão dizendo, porque é importante deixar isso registrado, que o que nós vivemos hoje no casamento é fruto de decisões feitas no namoro e no noivado. Perché ne esige molto, sì, potrebbe essere una cosa importante. Por alguém que, por exemplo, vê a relação sexual como uma exigência, pode ser um problema. Mas se você vê a relação sexual como um ato de amor, assim, não vai ser mais um problema. Era isso o ponto que a gente queria chegar. É a questão da relação sexual, quando a gente fala de fazer viver a castidade antes e depois vai ajudar para o matrimônio, né? Se a pessoa usa a relação sexual como uma questão de exigência, como uma coisa diária, uma prioridade. Uma prioridade pode vir dar problemas depois na hora do casamento. Lei per ora sarebbe separata con un altro italiano. Se eu fosse, se um outro italiano avesse essa prioridade, a gente já tinha se separado. Entendeu? Perfeito. Porque não, assim, Você tá rindo porque parece como se fosse uma coisa comum. Principalmente, por exemplo, os homens pensam que as mulheres brasileiras, né, são todas como posso dizer? Fogosas. Não tem essa, eu não posso vestir essa característica, entendeu? Sim. Porque não é essa minha exigência, não é a coisa mais importante pra gente isso. Tem muitas outras coisas mais importantes do que isso. Então não é o caso. Não, só para você, já que eu acho que todas as mulheres que constituem família, que têm filhos, tem coisas que a gente vai entendendo que não é o 100% da relação. Quando você traz isso como 90%, 99%, a chance de dar errado é muito, porque, gente, vamos combinar, com 2 filhos, com 3 filhos, imagina você manter isso diariamente, não tem como, né? Eu penso até questão de lógica, né? Logisticamente seria impossível, porque fisicamente, psicologicamente, a entrega não é a mesma ali para aquele momento, né? Então, o quanto é importante mesmo essa vivência da castidade no noivado, porque dentro do casamento se vive também, né? Para quem faz a prática do método Billings, né? Tem períodos que dá e períodos que não dá. E aí, como que vai ser no período que dá se você não...